Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. Vamos ao nosso recap de hoje, está um pouquinho mais cedo, dia 30. Mini índice, contexto e movimentação do preço. Troca de polaridade. Troca de polaridade, pessoal, comecei a conversar um pouco com vocês durante a manhã, né, e trouxe uma explicação, que é um ponto que o Brooks traz, né? Por que que essas regiões acabam sendo regiões de interesse, né, muitas vezes muito forte, né? É interessante a gente entender a lógica, né, por trás disso, né, não só aqui das barras, né, mas pensar nessa parte de psicologia, que é algo que o Brooks, né, traz bastante. Um dos pontos que ele traz é que no mercado sempre há os dois lados. Né? Você sempre tem que pensar entre compradores e vendedores. Nunca tem um lado só. Sempre há os dois lados, tanto compradores quanto vendedores. Quando você começa a enxergar o mercado desse jeito, você começa a entender que, por exemplo, né, nessas três novas mínimas aqui, ó, quando o mercado atingiu essa região, havia compradores, por exemplo, comprando esse fechamento, né? Ou havia compradores entrando num fechamento, inclusive nessa mesma região, né? Ou havia compradores, né, até mesmo nessa mínima, porque tem que haver comprador, né? Para ter o mercado em sua movimentação, ele precisa tanto de compradores e de vendedores. E dentro do mercado, por exemplo, no nosso índice, né, que tem um volume muito alto, mesmo em 5 minutos, sempre há negociação dos dois lados, tanto de compradores quanto de vendedores, e em todas as barras. Claro que em algumas barras há o predomínio de um dos lados, mas sempre há, né, atividade geralmente bilateral. A questão é que às vezes em algumas barras um dos lados tem o domínio durante a sua formação, né? Compradores participaram, mas compradores perderam. Então, vendidos, por exemplo, ganharam nesse tipo de movimentação aqui. A barra abre alto e fecha longe, né, da sua abertura. Então, tem muito mais atividade dos vendidos do que dos comprados. Você consegue ver um pequeno pavio aqui, ó, né, que acaba sendo atividade dos comprados. E o Brooks traz que essa região, por exemplo, que fica, né, pensando nessa região como lateralidade, como o mercado permaneceu por muito tempo em lateralidade, e se vocês observarem, né, quem comprava baixo ganhava dinheiro durante essa movimentação. Quem comprava baixo aqui ganhou um bom dinheiro. Quem comprou baixo aqui ganhou um bom dinheiro. Quem comprou baixo aqui, quem comprou baixo aqui, quem comprou baixo aqui, né, acabou não tendo um bom ganho, tá? E aí o Brooks fala que quem tem realmente capital, né, para investir, um fundo de investimento, ele muitas vezes vai atuar, né, em pontos estratégicos. Por exemplo, o mercado chega nessa região de canal, de fundo de canal, compra-se fechamento, aqui também era região de troca de polaridade anterior, compra-se fechamento, né, esse preço médio que era bem ruim, que estava aqui, foi ficando melhor, e aí o mercado faz uma H1, o mercado tem um outro fechamento de baixa, né, compra-se um fechamento de baixa, melhoramento do preço, o mercado faz uma H2, o mercado faz, né, uma outra correção, e quando o mercado faz uma H3, faz mais uma entrada, esse preço ruim que estava aqui, né, ele já foi melhorado o suficiente para que quando o mercado volte para essa região, né, se tenha pelo menos um break-even, ou mesmo um break-even com preço de lucro. E o Brooks cita, né, que essa região, por exemplo, de compra, né, ela acaba sendo muito importante porque ela acaba sendo o retorno, né, para o zero. Mesmo para aquele trader, né, para aquele fundo, né, que está participando do mercado e que ele não tomou nenhuma atitude, né, por exemplo, se ele não estopou durante essa operação, por exemplo, né, se ele comprou nessa região de fundo, né, enquanto vinha dando certo, ou mesmo robôs, né, e o mercado volta para essa região, quando ele volta para essa região, você tem um perdão, né, digamos assim. Então, se você estava comprado, né, você tinha uma compra exatamente aqui, e essa compra, ela não teve, por exemplo, né, a sua possibilidade de ter um lucro, né, aqui foi a possibilidade, né, de você sair no zero a zero. Então, um trade ruim transformado num zero a zero, né? Isso é fantástico, né? Você teve um perdão daquela sua perda, você estava enfrentando uma grande perda. E aí o mercado, ao invés de te dar, né, toda essa perda e ter continuidade, ter rompimento e continuidade, alvos abaixo, o mercado volta para sua região de break-even e aí você tem a oportunidade de sair. E isso torna essas regiões, né, bem interessantes. Então, por isso que a gente sempre fica de olho nessa região de troca de polaridade, tá? Então, é um ponto a sempre, né, tentar se observar ali se regiões de fundo ou topo anterior, né, se elas estão presentes ali, né, dentro das nossas movimentações, tá? Então, essa é uma das explicações, né, que ele traz psicológicas, né, de que o mercado volta para essa região e essa região aqui
né, ela muitas vezes acaba sendo um break-even. E um break-even para o comprado é o quê? Uma venda. Então aqui vai ter, né, mais vendas ainda. Então se os vendidos veem essa movimentação como uma oportunidade de vender e quem estava comprado tem a oportunidade de sair, né, isso daqui deixa nessa região, né, o mercado com book muito mais vendedor. Tá? Então essa é uma explicação racional, né, que o Brooks traz para cá. Aqui pensando no gráfico diário, pessoal, a gente está nessa H3, certo? Estamos aqui, né, nessa movimentação de H3, tivemos uma nova perda de mínimo, H1, H2, H3, tivemos uma nova perda de mínimo, uma nova máxima será uma H4, já que agora, né, o mercado perdeu mínima por mais uma vez. O mercado fechou o gap que estava aberto, né, um fechamento de gap dentro de uma movimentação lateral é algo muito natural, né, como vocês viram durante essa outra movimentação. Aqui a gente tem que acompanhar um pouco mais de barras, né, porque a gente ainda pode ter uma retomada dessa movimentação de alta. Tá? Então aqui foi o primeiro teste, como a gente conversou, né, aqui é uma possibilidade de perdão para essa movimentação aqui, para quem entrou comprado baixo esperando que a lateralidade ainda tivesse, né, o mesmo efeito anterior aqui das movimentações anteriores. Tá? Então, gráfico diário, a gente tem aqui o fechamento do gap, ainda vai faltar um tempo para fechar, né? Hoje eu encerro antes do fechamento, mas esse fechamento do gap aqui foi um ponto importante. Aí a gente tem que ver se a próxima barra tem a possibilidade de ser uma 2BR ou não. E aí a gente tem que vir aqui para os 60 minutos, né, pessoal, para a gente pensar, né, numa possibilidade de mais ação por aqui. Aqui no dia anterior, né, tinha até falado um pouco mais sobre esse gap, né, que era uma possibilidade do mercado vir fechá-lo, né, esse gap aqui do M60. O mercado veio, né, pessoal, como microcanal, a gente tem um gap de média. A gente já conversou que gap de média contra microcanal, muitas vezes ele acaba não gerando um bom impulso de alta. Então, aqui ele veio num ciclo muito forte. Não foi o que aconteceu no Kim, tá, nem no Sim. A gente veio de um mercado bem mais lateral, mas o mercado veio, né, buscar esse gap. Aqui você tem uma outra região de troca de polaridade, tá? Essa região desse topo. Tem alguns outros topos anteriores aqui na mesma região. Se, né, traçarmos Fibonacci aqui, a gente está na região do 38,2, né? Ainda é uma correção rasa, tá? Se a gente for fazer a observação da retração quanto a essa perna, então isso daqui ainda é uma correção rasa. Aqui, né, aqui é válido a gente fazer a contagem de barras, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem microcanal e a gente tem a possibilidade de retomada dessa movimentação ainda para os comprados, né? Afinal de contas, era a tendência e, né, ainda pode haver pressão compradora aqui, principalmente, né, depois de um fechamento de gap. Se ele não, né, vier, por exemplo, flipar esse gap, tá? Então, aqui eu tenho um microcanal, aqui eu tenho uma L1, a pior, né, tentativa, por exemplo, para os comprados retomar após o microcanal. Depois, né, o mercado perde mínimo, né, aqui, e aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem uma H2. Se o mercado perde mínimo por mais uma vez, a próxima retomada, né, seria uma H3. Então, H3, né, seria uma melhor probabilidade para se pensar em compras aqui, tá? Inclusive, né, dentro daquele pensamento, a gente poderia estar pensando, né, lá no próximo pregão, né, se o mercado der essa oportunidade de pensar em antecipar essa H3, né, pensando embaixo na lateralidade, tá? 15 minutos, pessoal. M15, né? Aqui no M15, né, a gente tinha uma possibilidade de wedge, tá? Deixa eu apagar essa possibilidade aqui. O que a gente teve, né, pessoal? A gente teve a condição que é menos comum. O que o Brooks traz, né? Que no geral a gente vê canais, né, de alta, ou canal amplo de alta, ou canal estreito de alta, ou micro canal de alta, migrando mais vezes para uma lateralidade. Aqui ele acabou migrando para uma tendência de baixa. E essa migração ela foi um pouco mais complexa, por quê? Né? Porque a gente teve, né, a abertura do dia, né, testando nova mínima, tá aqui no 15 minutos. Temos aqui, né, uma possibilidade do mercado tentando um gap de média, né, porque em determinado momento a barra tinha, por exemplo, né, essa formação aqui, ó, e aí você teria a sua primeira barra completa, né, aqui abaixo da média móvel de 20, já que o mercado abre aqui, se ele fechasse aqui, já seria a possibilidade do gap de média. Mas ele volta e já testa a média móvel de 20. Então ele retoma a média móvel de 20. Então aqui ele encerra a possibilidade, né, de ter o gap de média quando essa barra se fechou. Então aqui gerou uma oportunidade de compra, né, nesse fundo duplo, região da VWAP do dia anterior. Né, então tinha algumas razões, mais o gap de média, mais essa ausência de alinhamento das médias. Né, o porém foi que o mercado não fechou o gap. E aqui, pessoal, ele retoma a máxima, né? Então a gente sempre está de olho nessa ideia de retomada de máxima. Por isso que eu falei que hoje de manhã, essa movimentação, né, ela ainda tinha uma melhor predisposição à movimentação de alta. Então aqui eu tenho, né, o mercado fazendo uma H1,
eu tenho já uma retomada, né? Ou seja, eu tenho uma tentativa de retomada dessa movimentação depois do gap de baixa. Depois aqui eu tenho uma outra possibilidade de retomada de máximo. Depois eu tenho uma outra possibilidade. Então não veio de um mercado, por exemplo, formando um microcanal. Apesar da barra ampla, tem muito mais pavio nessa barra aqui do que qualquer outra coisa. E conforme a gente conversou hoje, né, a gente até partilhou ali algumas páginas do livro sobre gap de média, o Brooks traz o gap de média, pessoal, como um setup confiável. Se o Brooks chama o gap de média de setup confiável, mais vezes você vai ganhar dinheiro operando a favor do gap de média, tá? Mais vezes você vai ganhar dinheiro, pode voltar, fazer backtest. Vejam quantas vezes, né, essa tentativa, por exemplo, de reversão de tendência, ela gera um teste, por exemplo. A ideia é que essa movimentação gerasse um teste do topo, tá, dessa movimentação. E aí, né, a gente conversou ali dentro das páginas do livro, né, vocês viram as maneiras de ingresso, né, que ele cita, tá? Eu espero que vocês já tenham lido, né? Já dá para ler à tarde. Então, aqui, né, foi um dia que o gap de média não levou, né, a lucro, né, já que o gap de média tem a predisposição a um reteste da região de topo, tinha um gapzinho aberto, então fazia sentido o mercado voltar para testar essa região, principalmente porque aqui, né, não era um microcanal de baixo, tá? Então essa movimentação ainda era uma movimentação mais lateral, havia correção, então teve o gap de média, teve as possibilidades de entrada e o mercado não pagou, né, nesse dia. Depois disso daqui, né, pessoal? Aqui no 15 minutos teve uma, uma outside, né, que acabou sendo também, de certa forma, interessante, porém ela não fecha, ela fecha com barra sobreposta, né, mas ela ainda assim foi uma boa barra. Eu estava comprado, né, eu havia pego a movimentação aqui na wedge, né, tinha feito a parcial e estava acompanhando, mas eu vi essa outside aqui, né, e pouco depois disso aqui teve a falha de, de H2, né, lá dos 5 minutos. Aqui no 15 minutos, pessoal, veja que isso daqui migrou de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Isso aqui é menos comum, tá? O mercado não fica fazendo isso daqui, ele não sai de uma tendência para outra. Normalmente ele sai de um canal, né, ele quebra a LTA e aí a gente tem uma lateralidade aqui por um tempo e depois, né, a gente tem um rompimento ou de alta ou de baixa. Esse seria o mais comum. Essa movimentação é mais atípica, então sempre que tem uma movimentação mais atípica fica um pouco mais difícil da gente trabalhar, mas ainda assim deu para fazer alguma coisa. Principalmente depois, né, que a gente muda, né, o panorama ali daquilo que a gente está fazendo. Então, quanto a alvos, né, pessoal, aqui ó, ficou faltando esse alvo, né, esse primeiro alvo aqui, ó, está um pouco abaixo aqui da M200, tá? Então ficou faltando esse primeiro alvo. Os demais alvos aqui deram todos, tá? Se a gente pegar esse segundo alvo aqui, ó, desse pivô, então foi dado, né? Então a gente está nessa região desse segundo alvo. E aí a gente vem aqui para os 5 minutos. Aqui nos 5 minutos, né? Talvez devesse ter encerrado antes, né, fazendo a minha revisão do dia, quando, né, essa estrutura de baixa se manteve, né? O que eu havia conversado com vocês hoje pela manhã, né? Como eu havia feito a compra aqui, né? E depois aqui, né, que era a região da MM20 dos 60 minutos. Por quê? Porque lá nos 60 minutos, né, se vocês observarem, foi um setup de compra. O primeiro teste está na média móvel de 20. Então eu tinha aqui, deixa eu só voltar aqui. Eu tinha aqui, pessoal, pelo menos 20 fechamentos, né? Eu estava no 20º fechamento acima da 20, tá? Fechamentos completos acima da 20. Então esse primeiro teste aqui era um setup, né? Era um M2B, então era um bom setup. É um setup que é interessante no geral, tá? Só que a gente vinha de uma região de troca de polaridade, redução do tamanho das barras aqui, né? No rompimento, que era a nossa potencial falha de wedge, né? Então se é uma falha de wedge, geralmente ela é acelerada, né? Porque ela tem o stop dos vendidos e ela tem demonstração de interesse comprador. Então o tamanho das barras vão evoluindo, né? E não reduzindo, não tendo dojis, né? Barras cada vez menores, tá? Então foi um dos pontos que a gente conversou pela manhã. Então aqui era um setup de compra, né? Aquele momento ali, né? Que era exatamente essa região aqui, tá? Que foi uma região de fundo duplo aqui também, ó, nessa região, tá? Então aqui eu ainda estava comprado. E quando a gente está comprado, a visão, né, da gente se perde um pouco. Então aqui, né, dentro dessa movimentação, né, um ponto importante que eu deveria ter observado dentro da minha revisão é mais uma vez focar na estrutura, né? Qual que foi a estrutura, né, pessoal, do dia? Eu tenho um fundo, tenho um topo, tenho um fundo mais baixo, tenho um topo mais baixo. A partir do topo mais baixo, pessoal, quando o mercado volta, né, aqui já devia, né, estar pensando somente, né, única e somente em vendas, né, porque a partir daqui, né, o mercado tem uma modificação, né, na sua estrutura. As barras vermelhas, né, elas são um alerta,
para te dizer que a estrutura já é uma estrutura de baixa. Eu ainda tinha os contextos de alta do 15, que era o gap de média, e o M2B do 60. Por isso, né, ainda tinha, né, algumas compras por contexto, né, que seria a ideia de comprar baixo e não comprar alto, já que a estrutura, né, era de venda. Mas para quem focou mais na estrutura, né, acabou operando melhor já desde cedo. Né, teve uma oportunidade de venda aqui, teve outra oportunidade de venda aqui, ainda com espaço ao fundo duplo, né? Outras oportunidades de venda, né, pessoal? Aqui, ó, saindo da média móvel de 9, boa oportunidade de venda. Aqui, mais uma vez, né, saindo da média móvel de 9, mais uma oportunidade de venda. Eu mudei para venda, né, pessoal? Encerrei a compra. Quando eu vi essa barra aqui, faz dias, né, para a galera que está lá na sala sabe, está lá no grupo sabe, que eu sempre tento, né, observar, e geralmente durante a formação da barra, né, a gente tenta dar um pensamento de antecipação. Nos outros dias nenhum teve, hoje teve dois, né, hoje tiveram duas vezes o mesmo padrão. Então hoje, né, a gente tinha aqui, ó, o mercado vindo de um microcanal, certo? Se eu tenho um microcanal, a minha primeira correção é o quê? É uma H1. Então eu tenho uma H1, eu tenho retomada. Quando eu tenho uma segunda correção, eu tenho uma H2. E aí o mercado vem acima, volta e fecha aqui embaixo. Isso aqui, pessoal, é uma falha de H2, tá? Isso aqui é uma falha de H2. A falha de H2, conforme a gente conversou, ela tem uma premissa. Ela tem uma premissa de quê? De pelo menos duas pernas. Essas duas pernas, né, muitas vezes ela se finda, normalmente quando já tem nova mínima. Isso quando não há alvo, tá? À vista. Quando você tiver alvo à vista, né, um alvo a se pensar, um alvo claro ali que você está vendo, seja desse pivô, seja do pivô inicial, tendo alvo ainda para o mercado buscar, é válido às vezes você fazer uma parcial e conduzir o resto, né, até um devido alvo. Então, aqui, né, quando ele faz essa movimentação e ele corrige, quando ele faz a correção, ele deixa a oportunidade para você participar. Por quê? Porque você tem uma premissa de uma perna 2. Além da premissa de perna 2, pessoal, você tem aqui, ó, um retorno na média móvel de 9. Quando a gente tem o mercado entrando em uma tendência, né, e aqui, né, conforme a gente havia conversado, já era tendência, ó, se vocês olharem aqui, ó, já tinha 20 barras abaixo da 20, então aqui eu ainda tinha o setup de venda no toque da 20, né, então eu já estava numa tendência. E aí aqui eu também tenho o mercado testando essa região aqui, ó, de troca de polaridade, né, o mercado volta para essa região de troca de polaridade, tanto aqui, né, com a falha de H2 quanto nessa região de topo duplo. Mais um ponto, né, que eu havia conversado com vocês hoje pela manhã, seria isso aqui, ó. É sempre interessante você entender que alguém entrou comprando, né? Igual a gente falou. Em determinado momento, ó, alguém participou dessa H1, né? Mesmo sendo baixa a probabilidade, alguém teve que comprar. Ficaram esses pavios aqui para cima. E aí o mercado retoma e aqui teve uma H2. E aqui, ó, teve um perdão nessa região dessa H2. Para a galera que entrou comprando H2 e o mercado faz uma falha de H2 e o mercado volta para essa região, né, para quem fez um preço médio aqui, né, teve a oportunidade de sair com lucrinho ou exatamente no break-even, né, que aqui acaba sendo a volta para a região de entrada da galera que apostou, tá, nessa H2 aqui de baixa probabilidade. E aí, né, quem comprou H2 viu a oportunidade da H3 e recomprou, teve um break-even aqui. Então a saída desses comprados, sejam dos armadilhados da H2 com a galera, né, que se juntou para retomar essa movimentação, ou para a galera que entrou com H3, quando eles estopam, né, isso acelera o mercado. Tá? Então é sempre interessante você estar com essas duas visões. Então, aqui, essa entrada minha foi pelo 1 minuto, né, pessoal? Aqui, depois aqui eu tinha estopado a compra, e aqui eu acabei entrando pelo 1 minuto. O mesmo setup que não deu certo hoje, né, ali no 15 minutos, ele deu certo no minuto, né, a favor de uma premissa válida. Deixa eu marcar aqui essa região, ó. Marcar aqui. E aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Só para ficar um fundo um pouco diferente. E aqui, ó, você teve uma outra, né, um outro setup um outro setup de falha, né, de H1. Aqui voltou a ser microcanal, tá? Deixa eu só apresentar aqui para vocês a mesma região, ó. Você tem um topo mais baixo, um topo mais baixo, um topo mais baixo, um topo mais baixo. Opa, Luciano, aqui eu tenho uma H1. Essa H1, ela falhou, né, direto. Essa H1, ela falhou e já veio para mais uma barra. Isso daqui é a perna 1. A perna 2, ela só existe quando há correção. Então, isso daqui é a perna 1, tá? Assim como isso daqui é a perna 1, tá? Mesmo ela vindo por mais uma barra.
A perna 2 é quando o mercado faz uma nova mínima. Se ele romper, tem as características, você pode projetar o pivô, né? Você consegue ver que ele pagou 100% do pivô. Tá? Então, aqui, né, você tem, né, a mesma possibilidade. Hoje, né, tem dias que a gente não tem, né, o setup se concluindo, mas hoje, né, ele acabou se concluindo por 2 vezes. Então aqui, ó, se vocês olharem, preço trabalhando abaixo da média móvel de 20, Luciano. Abaixo da média móvel de 20, bem que eu tenho 24 candles. No 25º ele veio trabalhar acima da MM20. Então bem aqui, ó, a gente teve um gap de média, né? Eu tenho aqui, ó, as 2 primeiras barras completas acima do gap de média. Aqui já na perda da mínima ele já levou a um excelente trade, tá? Então você teve uma oportunidade de vender pelo gap de média ou vender no primeiro gatilho, né? Ainda assim você tinha um stop curto, razoavelmente curto, tá? E aqui, né, vou aproveitar para trazer uma imagem que eu acabei conversando com um dos amigos, né, que me perguntou sobre esse tipo de trade. Então, né, eu já tenho a premissa nos 5 minutos, lá nos 5 minutos isso daqui é um retorno à média móvel de 9, né? A gente está numa tendência, já tinha 20 barras, então você tinha mais razões. Aqui era a região de troca de polaridade lá daquele fundo rompido, né? Aqui, ó. Tá. Era desse outro fundo aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá. Mesma região de troca de polaridade. Aqui o segundo momento, né, pessoal? Aqui, ó. Você teve a falha, tá, de H1. Você teve a movimentação de falha de H1. Veja que essa movimentação é diferente, ó. Aqui é a movimentação de falha de H2, né? E aí o mercado volta a subir, né? Porque ele fez uma retomada mais alta. E quanto mais ele sobe, melhor, né? Porque você tem uma premissa de segunda perna. Então, quanto mais alto você vende, mais espaço você tem para você pegar mais pontos, né? Então, quanto mais alto, melhor, é claro. Depois, né, aqui é a H1, certo? Aquela falha de H1. Então a H1 falhou. Onde que você veio ter a primeira retomada, né? Onde você teve lá nos 5 minutos, ó, deixa eu só fazer uma marcação, porque aqui é importante. Onde que eu tive, né, uma retomada de alta? Bem aqui, ó. Então bem aqui, ó, eu tive a correção. Então a partir do momento que a gente tem a correção, a retomada de uma máxima, é que aí, né, eu tenho a possibilidade de perna 2. Porque a perna de baixo ela só se encerra quando há uma correção, tá? Então, aqui eu marquei uma linha, deixa eu só deixar ela um pouquinho mais espessa, né? Para quando a gente for lá pro 1 minuto, ela ficar ainda bem aparente pra gente. Então, aqui, ó, foi quando a gente teve aquela possibilidade de... Aqui foi quando a gente teve exatamente aqui a nossa correção. Então, a gente tinha aqui uma possibilidade de venda para a perna 2. E aqui tem um pensamento, né, que é interessante. Por exemplo, Luciano, se eu vendi aqui, ó, eu tenho um topo duplo você me falou que é uma bandeira de baixa, né, em forma de topo duplo, e se eu vendo aqui, esse stop aqui, ele é interessante? Não é um stop interessante, pessoal, porque se você deixa o stop um tique acima, né, é um stop mais difícil, tá, de gerenciar, mas vou passar um negócio aqui para vocês. Pensem comigo, né, se você fez sua venda aqui, né, você teve aqui a correção, ó, e você fez sua venda aqui, esperando que o mercado fizesse uma nova mínima, né? Esperando que o mercado te desse mais alguma pontuação aqui a níveis mais baixos, tá? Você entrou, você fez a entrada ali. E aí, né, você tem aqui, ó, o mercado te apresentando um topo duplo. Você tem um topo levemente mais alto, certo? Você tem um topo duplo. Quando você tem um topo duplo desse tipo, né, normalmente você pega aí essa máxima e liga nessa outra máxima. E aí, quando o mercado faz uma terceira máxima, né, você tem uma possibilidade de wedge. E o wedge é o quê? Uma bandeira de baixa, né, em forma de cunha, né, Luciano? Já que você está vindo de uma tendência. Isso aqui a gente já conversou várias outras vezes. Na maioria das vezes, pessoal, esse tipo de padrão leva a rompimento e continuidade, tá? Beleza, Luciano, entendi. Mas a questão do stop. O stop, pessoal, por exemplo, né, se você vendeu aqui, você pode manter seu stop fixo aqui em cima. Ah, Luciano, mas é um stop caro. É um stop caro, mas não é um stop para você manter ele. 250 pontos. Não é um stop caro, tá, pessoal? Dentro da metodologia do Brooks, não é um stop caro isso daqui, porque é para você analisar. Mas digamos que você mantenha seu stop aqui. Tá. Mas e se o mercado, Luciano, fizer alguma outra coisa antes, eu stop? Sim. Você stopa antes. Quando que você estopa? Numa wedge? Não, é claro que você não vai estopar numa wedge. Porque se você deixa o stop acima desse topo, você vai tomar esse stop. Quando que você estopa isso daqui? Lembra das regras que a gente estudou, né, dentro do rompimento inicial? Que às vezes você vai ter, por exemplo, uma barra. Opa, Luciano, entendi, uma barra. E aí a barra seguinte faz isso aqui, ó.
Você vai ser estopado nisso daqui? Não. Pô, você está tendo uma outside bar, né? Numa região de wedge, isso daqui seria uma nova venda, né, para você estar participando. E aí, se você der seu stop aqui em cima, seu stop pegou, o mercado pegou a liquidez sua, de todo mundo que está mantendo o stop bem curtinho, e level e vai embora. Depois, tá, mas e aí para estopar essa movimentação? Opa, Luciano, barra legal. Opa, Luciano, barra legal. Esquece, stop a operação. Você tem rompimento e tem barra de continuidade. Bom tamanho, fechando próximo da sua máxima. Esquece esse stop aqui em cima, zero operação. Tá? Por quê? Porque você agora está vendo uma possibilidade de falha de wedge. Isso aqui, meu caro, tem premissa de quê? Pelo menos, né, duas pernas de alta. Tá? E aí ele poderia muito bem ir lá buscar realmente seu stop, ou buscar o fechamento desse gap. E aí não compensaria. Mas você está de forma alguma mais tempo numa situação que está te levando para uma movimentação de alta, tá? Então é uma maneira de pensar, tá? Tem que exercitar, tem que treinar, tem que ver se vale a pena, tá tudo aquilo que eu, Luciano, falar para você ou qualquer outra pessoa falar para você sobre o mercado financeiro, você lida com dinheiro, então vai, faça backtest, tá? Pelo amor de Deus. Então pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Amanhã, né, eu tô vendo ali se eu gravo um ponto para vocês, que tem dois amigos, dois não, né, tem mais, tem pelo menos quatro pessoas que falaram comigo sobre como alavancar, né? A gente tem aquele plano de trade, né, que vocês recebem. Aquilo é uma forma, né? Só que eu vou trazer uma forma um pouco mais profissional sobre alavancagem, né? Como você pode se alavancar dentro daquilo que você já faz. Você não vai fazer mais que 3 trades por dia, tá? Então já tira da cabeça que você vai fazer 1 milhão de operação, porque não vai ser. Então a gente vai ter uma conversa, né, amanhã. A gente vai conversar um pouco sobre gerenciamento de risco e alavancagem. Então, eu vou citar alguns exemplos para vocês, um pouco mais profissionais, de como se pensar dentro disso. Principalmente para a galera, né, que está pensando assim, não, vou viver full time, né, vou trabalhar só com o mercado financeiro. Tá? Então, a gente vai trocar algumas ideias e experiência, tá, sobre essa ideia aí de alavancagem. Então, como se alavancar, quando se alavancar, uma maneira de se alavancar. E isso é para a galera, tá, pessoal, que já está fazendo algum tipo de capital. Para a galera que já tem um gerenciamento de risco definido, a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento de risco, mas precisa, né, desse gerenciamento de risco. E, no geral, pessoal, com 1 a 2 trades no dia, né, dessa maneira você já consegue fazer, né, um bom capital. Principalmente se você for mais paciente, você esperar uma boa entrada, né, e você conseguir, né, gerenciar isso entre 1 a 3 trades por dia. Quanto mais trade você faz, mais você se expõe a risco e mais, né, provavelmente vai ser a sua taxa também de erro, né, dentro do mercado. Então, é diretamente proporcional, né? Se você faz 50 trades, a sua taxa de assertividade ela vai ser bem baixa. É impossível você fazer 50 trades por dia e eles todos, né, serem bons trades, tá? Então, no geral, né, isso daí acaba sendo, quanto a lucro, né, inversamente proporcional. Mais trades, né, dia, menor lucro, tá? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? Valeu, né? Um forte abraço para vocês, um bom feriado. Amanhã eu vou ver o horário ainda que eu vou gravar aqui para vocês, tá? Amanhã ainda acabou sendo um feriado no meio da semana, não vou sair, então aproveito ali para fazer esse presente para vocês aí sobre a ideia de alavancagem, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês aí e até mais.